ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula comigo, professora Adriana. Hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes. O objetivo da nossa aula é reconhecer a equivalência e as diferentes ideias de frações na resolução e elaboração de problemas. Você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Anote então aí no seu caderno a data de hoje, frações equivalentes. Tempinho para você e eu já volto. E para começar, a gente vai resolver aqui uma questão, uma situação-problema. Frações equivalentes. Priscila e Felipe compraram na cantina da escola uma barra de chocolate para cada um. As barras são iguais, então veja aí o desenho representando essas barras de chocolate, uma da Priscila e uma do Felipe, e as barras são exatamente iguais. Priscila dividiu sua barra em duas partes iguais e comeu uma delas. Felipe dividiu sua barra em 4 partes iguais e comeu 2 delas. Quem comeu mais chocolate? E agora? Como que a gente vai resolver essa situação? Como a gente vai descobrir quem comeu mais chocolate? Então, vamos pensar aqui numa figura dividida em partes, representando essas barras de chocolate. A Priscila comprou a mesma barra que o Felipe, mas ela dividiu em 2 partes iguais e comeu uma delas. Então, temos aqui a representação da barra de chocolate da Priscila. E embaixo temos a barra do Felipe, que foi dividida em 4 partes iguais, e ele comeu 2 dessas partes, certo? Então, olha só, eles perguntam quem comeu mais chocolate. Observando aqui as figuras que estão representando essas barras de chocolate, vocês conseguem perceber que exatamente a mesma quantidade de chocolate foi consumida pelos dois? Olha lá. 1/2 foi a parte que a Priscila comeu, metade. E do Felipe foram 2/4. Mas comparando a barra de chocolate do Felipe com a da Priscila, o pedaço que foi comido de chocolate tem o mesmo tamanho. Então, olha só. A barra foi dividida em partes diferentes, mas como a barra é a mesma, a quantidade que eles comeram acabou sendo igual. O que aconteceu aqui, então? 1/2 é exatamente a mesma coisa que 2/4, porque eles têm o mesmo tamanho. Isso é que são frações equivalentes. O que aconteceu aqui? Eu multipliquei 1 por 2, resultou em 2. E quando eu multiplico 2 por 2, resulta em 4. Então, nós temos de 1/2, fomos para uma fração 2/4, multiplicando em cima e embaixo, numerador e denominador, pelo mesmo número natural. Se 2 ou mais frações representam a mesma quantidade, então elas são frações equivalentes. Quando multiplicamos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número natural diferente de 0, obtemos uma fração equivalente a ela. Veja só. Coloquei aqui para vocês 1/4 e foi multiplicada essa fração por 3.
tanto o numerador quanto o denominador. Então, 1 vezes 3, 3, e 4 vezes 3, 12. Consegui uma fração equivalente, multiplicando a primeira fração por 3. Olha só no desenho aqui como elas são realmente equivalentes. O inteiro dividido em 4 partes, e tomando uma dessas partes, eu tenho ali a fração 1/4. E embaixo, eu tenho o mesmo inteiro dividido agora em 12 partes. E pegando 3 dessas partes, eu tenho exatamente o mesmo tamanho da primeira fração. Então, 1/4 é equivalente a 3/12. Certinho? Vamos adiante. Peguei agora a fração 2/5 e vou multiplicar o numerador e o denominador por 4 para encontrar uma nova fração. Então, multiplicando 2 por 4, tenho 8. E 5 por 4, tenho 20. Formou a fração 8/20. Vamos ver no desenho se elas realmente são equivalentes? Olha só. 2/5 está aqui representado. E 8/20 também representado ali embaixo. Comparando as duas figuras, temos exatamente o mesmo tamanho. Então, elas realmente são frações equivalentes. Vamos em frente? Contextualizando agora um pouquinho com a nossa realidade, com o nosso cotidiano. Rodrigo é engenheiro e foi contratado por seu Onofre para planejar a construção de uma chácara. Como é um terreno muito grande, seu Onofre fez uns pedidos a Rodrigo. Vamos ver quais são. Eu quero uma casa bem grande. Desejo que ela ocupe 1/3 do terreno, porque preciso de bastante espaço para a minha família, que é grande. O espaço que sobrou, quero que divida em 4 partes. O espaço da piscina e da churrasqueira, juntas, deve ter o mesmo tamanho do espaço ocupado pela minha casa. Preciso ainda que tenha uma horta, um pomar, um jardim e um estacionamento. Todos esses devem ter o mesmo tamanho. Vamos ver então como nós podemos resolver essa situação. Temos aqui o terreno do seu Onofre, certo? E ele quer fazer aqui dentro desse terreno a casa, a piscina, a churrasqueira, o pomar, o estacionamento e o jardim. Então, nós temos que distribuir tudo isso dentro do terreno, mas seguindo aquelas solicitações que ele fez para o engenheiro. Então, olha só. 1/3 ele quer que seja a casa. Então, vamos dividir esse terreno em 3 partes iguais, para construir neste 1/3 a casa. Como poderíamos colocar? Assim. 1/3 desse terreno é a casa. Então, sobrou aqui 2/3 do terreno para construir as demais dependências que ele quer ali no terreno dele. Vamos dividir novamente. O que sobrou, ele ainda quer que divida, né? Então, vamos dividir novamente aqui. Em 4 partes iguais. Se eu fosse dividir o terreno todo em 6 partes iguais, ó, cada parte dessa seria 1/6. Mas lembrem-se que já ocupamos 1/3 do terreno com a casa. Então, sobraram 4 partes de 1/6 cada uma. Vamos adiante. O que nós temos que colocar aqui ainda? Vamos colocar a piscina e a churrasqueira, ocupando exatamente a mesma área que a casa, né? Ele falou que 1/3 era para ser a casa e que a piscina e a churrasqueira juntas deveriam ocupar a mesma área da casa. Então, temos aqui piscina e churrasqueira. Cada uma ocupou 1/6 do terreno. E o que sobrou, ele ainda quer construir um pomar, um jardim, estacionamento, né? Então, vamos colocar ali para ele ainda tudo que ele solicitou. Olha lá, a horta, o pomar, o jardim e o estacionamento. Aqui é como se eu tivesse feito uma nova divisão. E pense que se fosse ainda o terreno inteiro, eu ia dividir aqui em 12 partes iguais. Cada pedacinho desse, né, é 1/12. Então, aonde ocupou a horta é 1/12.
O pomar, 1/12. O jardim, 1/12. E o estacionamento, 1/12. Certo? Fizemos aqui a divisão do terreno do seu Onofre, conforme ele solicitou. Mas será que somente dessa forma a gente conseguia dividir assim? Ou será que a gente conseguiria colocar a casa em outra posição, o estacionamento em outra posição? Vamos ver? A casa, a piscina, a churrasqueira, a horta, o pomar, jardim e estacionamento. Tudo colocado conforme ele pediu. Nós vimos aqui que a casa ocupava 1/3, a piscina e a churrasqueira ocupava 2/6 e o pomar, a horta, o jardim e estacionamento ocupava 4/12. Cada pedacinho ali que a gente utilizou. Essas frações, se você observar aqui, são equivalentes. O que aconteceu? Da primeira para a segunda fração, nós estamos multiplicando por 2. Da segunda para a terceira fração, também estamos multiplicando por 2. E se você observar ainda, a primeira com a última também é equivalente. Olha lá. Multiplicando por 4, o numerador e o denominador, eu consigo obter a mesma fração. Então, 1/3 é equivalente a 2/6. E também é equivalente a 4/12. Certinho? E olha aqui, como podemos fazer a disposição de outras formas desses ambientes que o seu Onofre solicitou. Temos aqui, ó, a casa com a piscina e a churrasqueira ao lado. Aqui, ó, a gente já trocou a posição da piscina e da churrasqueira, né? Então, existem várias formas da gente colocar esses ambientes como ele solicitou, respeitando aquelas regrinhas que ele tinha pedido no começo. Belezinha? Vamos em frente. Vamos praticar um pouquinho agora. Coloquei aqui 3 figuras para vocês. Então, eu quero que vocês escrevam as 3 frações equivalentes que estão representadas nessas figuras. Tempinho para você e eu já volto. Vamos corrigir, então? Olha só. A primeira fração, nós temos um inteiro dividido em 2 partes iguais. E está colorido uma das partes. Então, é a fração 1/2. Certinho? Vamos ver a fração que está aí embaixo. Nós temos o mesmo inteiro dividido em 4 partes iguais. E tomamos 2 partes. Estão coloridas 2 partes. Então, nós temos a fração 2/4. E a última, nós temos aqui a fração 4/8. É o mesmo inteiro dividido em 8 partes iguais e 4 estão coloridas. Como que eu posso verificar? Pelo desenho a gente já vê que elas são equivalentes. Mas olha só, da primeira para a segunda fração, nós estamos multiplicando o numerador e denominador por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Se nós compararmos a primeira com a última fração, estamos multiplicando por 4. Se compararmos a segunda com a terceira,
Estamos multiplicando por 2. Então, todas elas são frações equivalentes. Belezinha? Mais uma questão para vocês praticarem um pouquinho. Associe as representações que são equivalentes. Então, observem bem as figuras que nós temos aqui. E nós temos de duas em duas, vão formar pares. Então, elas são equivalentes, mas nem todas são equivalentes. Então, veja qual é equivalente à outra. E eu já volto com a resposta. Tempinho para você. E aí, conseguiu descobrir quais são as frações que são equivalentes aqui nesse praticando? Olha lá. Nós temos a primeira fração, que está representando 1/3, né? Na segunda fração, aqui na sequência, nós temos 2/5. Então, fica mais fácil da gente observar se primeiro a gente escrever as frações ali ao lado. Olha só. Temos, então, 1/3, 2/5, 3/4, 9/12, 2/6 e 4/10. Observando pelo desenho, a gente já consegue comparar. Mas, observando também pelos números, pode facilitar, pensando lá na multiplicação, né? Então, quais dessas frações são equivalentes? Vamos ver se você acertou aí? Olha lá. 1/3 é equivalente a 2/6. Se você observar pelo desenho, apesar de estarem divididas em partes, né, diferentes, quantidade de partes diferentes, elas são equivalentes. Representam a mesma parte do todo. Olha lá. 2/5 equivale a 4/10. E 3/4 equivale a 9/12. Mais um praticando para você. Complete os espaços de modo a obter frações equivalentes. Então, nós temos aqui algumas frações e alguns espaços em branco. É ali que você vai colocar o resultado para encontrar frações equivalentes. É com você agora e eu já volto com a resposta.
Vamos corrigir, então? Vamos lá ver se você acertou. Então, eu tenho ali a fração 3/4 e o denominador da minha segunda fração é 36. Que número que eu tenho que multiplicar por 4 para resultar em 36? Vamos pensar assim. Então, é o 4 vezes 9, que dá 36. Se o denominador foi multiplicado por 9, significa que o numerador também tem que ser multiplicado por esse mesmo número. Então, 3 vezes 9, 27. Belezinha? Vamos em frente. 7/15. Eu multipliquei um número por 7 e resultou em 42. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com o 15. Por quanto eu multipliquei o 7 para resultar 42? Por 6. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com o 15. 15 vezes 6, 90. Próximo. 11/6. Olha lá. Multipliquei o 11 por algum valor que me resultou em 33. Então, o 33 foi multiplicado 11 por 3. 6 vezes 3, 18. Agora, eu tenho que chegar em 30. Se eu pensar aqui nessa fração que está no meio, é um pouquinho mais difícil. Então, vamos pensar lá na primeira fração. 11/6, que eu multipliquei para resultar em alguma coisa, 30avos. Então, é 6 vezes 5, que resultou em 30. O 11 vezes o 5, 55. E a última, 2/3, que eu multipliquei e resultou em uma fração com um denominador 24. Então, foi 3 vezes 8, que dá 24. 2 vezes 8, 16. E aqui, transformei a fração para 40 e não sei qual é o denominador. O numerador é 40. Pensando no 16 vai ficar complicado, mas vamos pensar lá no 2. 2 vezes quanto que resulta em 40? É 2 vezes 20. Então, fazendo 3 vezes 20, nós temos 60. Então, 40 60avos. Acertou aí? Belezinha, vamos em frente, então. Simplificação de frações agora. A simplificação também é uma forma de você encontrar frações equivalentes. Só que agora, em vez de você multiplicar, nós vamos pensar na divisão. Olha lá. Dada uma fração qualquer, podemos obter infinitas frações equivalentes a ela. Então, temos aqui 3/5. Quando eu multiplico por 2, resulta em 6/10. Quando eu multipliquei essa mesma fração por 3, eu resultei 9/15avos. Multiplicando aqui o numerador e denominador agora por 4, resultou em 12/20avos. Por 5, 15/25avos. E eu posso continuar infinitamente multiplicando, que eu vou encontrar sempre uma fração equivalente, certo? Agora, observem aqui. O 3/5 é equivalente a 6/10, mas também é equivalente a 9/15avos, e assim por diante. E é equivalente a 18/30avos. Foi a última que a gente encontrou aqui, multiplicando por 6. Então, olha lá. 3/5 é equivalente a 18/30avos. Vamos observar bem essas duas frações aqui. Temos lá o 3/5 é equivalente a 18/30avos. Eu já sei que eu multipliquei o numerador e o denominador por 6. Mas e se eu quiser fazer ao contrário? Eu quero sair do 18/30avos para chegar lá nos 3/5. O que eu tenho que pensar? Então, a simplificação de frações nada mais é do que você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Simplificar uma fração consiste em dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número natural.
Então, nós temos aqui o 18/30, que é equivalente a 9/15 e que é equivalente a 3/5. Será que isso é verdade? Olha lá. Se nós pensarmos do 18/30 para chegar no 9/15, nós podemos fazer essa divisão por 2. Então, 18 dividido por 2, 9. E 30 dividido por 2, 15. Fazendo novamente uma divisão aqui. Só que agora, olhem só, eu vou pensar aqui no 9 dividido por 3 e no 15 dividido por 3, certo? Vocês viram lá no anterior que eu fiz a divisão por 6. Aqui eu fiz em duas partes essa divisão. Então, nós podemos sim simplificar uma fração dividindo apenas uma vez por um número maior, ou eu posso dividir 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias, até chegar numa fração que eu não consigo mais fazer divisão, porque não tem nenhum número que eu consiga dividir o 3 e o 5 sendo o mesmo valor, porque o 3 só divide por 3 e o 5 só divide por 5. Então, eu não posso usar o 3 em cima e o 5 embaixo. Tem que ser exatamente o mesmo valor. Por isso, aqui, eu não consigo mais dividir, eu não consigo mais simplificar. Eu chamo essa fração, quando acontece isso, de fração irredutível. É quando eu não consigo mais reduzir essa fração, não consigo mais simplificar. Então, vamos ver se você entendeu aqui essa explicação. Olha lá. Simplifique as frações de modo que se tornem irredutíveis. Então, eu tenho lá 18/24, 30/70, 15/6 e 6/3. Pensa lá na divisão. Se eu tenho uma fração e eu quero reduzir ela até o limite onde eu não consiga mais fazer divisão, eu posso fazer uma divisão só, escolhendo um valor maior para ser, né, esse número que eu vou usar para dividir, ou eu posso fazer sucessivas divisões, desde que eu chegue numa fração lá no finalzinho que eu não consiga mais fazer essas divisões. Então, agora é com você, eu vou dar um tempinho e já volto com a resposta. Vamos corrigir, então? Vamos ver se você acertou. Olha lá a primeira fração, 18/24. Nós temos aqui 3 opções para fazer. Vamos ver qual você utilizou. Eu posso pensar que o 18 e o 24 são números pares. Posso fazer essa divisão por 2? Posso. Mas ainda não vai resultar uma fração irredutível, porque se eu fizer por 2, vai ser 9 e embaixo vai ser 12, o denominador vai ser 12. Ainda vou conseguir fazer divisões. Se eu pensar no 3, 18 dividido por 3 resulta em 6, e 24 por 3 vai resultar em 8. Ainda não vai ser uma fração irredutível. Se eu pensar no 6
Então, aí sim eu teria uma fração irredutível. Mas se você fez primeiro uma divisão por 2, depois uma divisão por 3, não tem problema. Ou fez primeiro por 3, depois por 2, não tem problema. Desde que você tenha chegado no resultado 3/4. Belezinha? Acertou aí? Olha a letra B. 30/70. Mesmo caso. Posso dividir por 2 e seguir a sequência? Posso dividir por 5, porque é divisível por 5, né? Termina em 0. Posso pensar numa divisão maior? Posso. Eu posso dividir direto por 10. E eu já vou resultar a minha fração equivalente, que é irredutível. 3/7. Quando eu dividir 30 por 10, 3. 70 por 10, 7. Se você fez de outra forma, primeiro dividiu por 2, depois dividiu por 5, também está correto. Só que você fez passos a mais do que eu aqui, tá? Então, olha a letra C. 15/6. O que nós temos em comum aqui para o 15 e para o 6 é o 3. Eu só consigo dividir por 3. Então, resultamos aqui na fração 5/2. 15 dividido por 3, 5. 6 dividido por 3, 2. E a última. Pensa aqui comigo. 6/3. 6/3 é maior do que 1/2, né? Porque nós estamos dividindo 1/2 em 3 partes, mas nós estamos querendo pegar 6 partes desses 3. Então, vai dar mais do que 1/2. Então, nós teremos 2/2, na verdade. Por quê? 6 dividido por 3 dá 2 e 3 dividido por 3, 1. Só que o 1 no denominador, a gente não precisa escrever. A gente pode simplesmente colocar 2/2 e não precisa do denominador. Toda vez que você não tiver o denominador, na verdade ele é 1, mas a gente não escreve. Então, lembra lá dos números racionais? Quando eu comecei os números racionais com vocês? A gente pode escrever qualquer número natural em forma de fração. Por isso, nós podemos chamar de números racionais. Então, esse número 2 pode ser escrito em forma de fração, só que o denominador dele é 1. E por isso eu posso ocultar esse denominador, não preciso escrever. Certinho? Vamos em frente. Hora do nosso quiz. Para ver tudo que você aprendeu na aula, vamos aplicar aqui agora. Quais pares de frações são equivalentes? Então, observem todas elas aqui e vocês vão comparar o 28 e o 24 com o 9/12. Será que são equivalentes? O 8/15 com o 16/30. Será que são equivalentes? Então, verifiquem todas elas e eu já volto com a resposta.
Vamos conferir a resposta, então? Olha lá, o 28 e 24 avos. Observando aqui o 24 e o 12, a gente consegue perceber que é metade, né? Que foi dividido por 2. Mas quando eu divido 28 por 2, eu não tenho o resultado 9. Então, elas não são equivalentes. Agora, olha para o 8 quinzeavos e para o 16 trintaavos. Quando eu multiplico 8 por 2, eu tenho 16. E quando eu multiplico 15 por 2, tenho 30. Então, eu usei o mesmo número para multiplicar o numerador e o denominador. Por isso, elas são equivalentes. Então, a letra B são equivalentes. A letra C, 2 quintos e 20 cinquentaavos. Quando eu multiplico 2 por 10, eu tenho 20. E quando eu multiplico 5 por 10, eu tenho 50. Então, a letra C é equivalente. Letra D, 3 sétimos e 1/21avos. Quando eu multiplico o 7 por 3, eu tenho 21. Mas aqui eu dividi o 3 por 3 para ter 1. Então, são operações diferentes, não pode. Não podem ser números diferentes e também não podem ser operações diferentes para o numerador e para o denominador. Senão, não dá certo. Então, essas duas não são equivalentes. Letra E, 16 quarentaavos e 2 quintos. Será que são equivalentes? Olha lá. 16 para resultar em 2, eu tive que dividir por 8. E quando eu divido 40 por 8, eu tenho 5. Então, elas são equivalentes. E a letra F? 4 nonos e 16 36avos. Será que são? Quando eu multiplico 4 por 4, eu tenho 16. E quando eu multiplico 9 por 4, 36. Então, elas são equivalentes. Belezinha? Mais um. Quais das frações a seguir estão na forma irredutível? Então, verifique aí. E se realmente elas são irredutíveis? Já volto com a resposta.
Vamos lá, então, corrigindo. 8/24. Ainda conseguimos simplificar essa fração. Então, ela não está na forma irredutível. Porque se eu dividir o numerador e o denominador por 8, eu ainda vou ter uma nova fração. Então, não é irredutível. 1/10. Eu não consigo dividir por nenhum número natural o numerador e o denominador para simplificar ainda mais essa fração. Por isso, ela é irredutível. Letra C. 7/14. Então, temos aqui 7 e 14. Pensando lá na tabuada do 7, 7 é 7 vezes 1 e 14 é 7 vezes 2. Significa que eu consigo ainda fazer divisão aqui. 7 por 7 e 14 por 7. E vou ter uma nova fração. Então, não é irredutível. 2/5. Não tem nenhum número que eu consiga dividir o 2 e que também consiga dividir o 5. Por isso, ela está numa forma irredutível. 3/9. Pensando de novo, 3 e 9 são números divisíveis por 3. Então, eu consigo dividir 3 por 3 e 9 por 3 e ter uma nova fração. Também não é irredutível. 13/19. 13 e 19 são números primos, só dividem por eles mesmos. Então, já está numa forma irredutível, não tem como dividir isso aqui mais. 13/19 é uma fração irredutível. E 17/10. 17/10. Também não consigo fazer nenhuma divisão onde eu use o mesmo valor para o 17 e para o 10. É uma fração irredutível. 13/39. O 39 é um múltiplo do 13, pensando no 13 vezes 3. Então, eu consigo ainda fazer divisão. Não está na forma irredutível. E, por último, o 2/3. O 2 e o 3 são números primos, só são divisíveis por 1 e por eles mesmos. Então, eu não consigo dividir 2 por outro número que não seja o 2. E o 3 também só por 3. Por isso, está na forma irredutível. Belezinha? Acertou aí? Muito bem. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Aprendemos a identificar frações equivalentes e vimos a aplicação das frações equivalentes em situações do cotidiano e ainda aprendemos a simplificar frações. Certinho? Espero que vocês tenham gostado da aula e deixo aqui a minha mensagem final para vocês. Decida onde quer chegar e não pare até conseguir. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!